Amém? Glórias a Deus. Quero saudar você que mais uma vez abriu mão da sua cama macia para estar aqui neste lugar. Lugar que o Senhor nos deu para ouvir a sua palavra. Um lugar que sem show, sem grandes confortos, mas que o Senhor nos colocou neste lugar. E nós queremos agradecer ao Senhor pela tua presença nesta noite aqui, neste dia aqui. Glorifico a Deus pela sua vida. Estamos iniciando nesta manhã o nosso 13º capítulo dentro do estudo do ser de Deus. Estamos tratando de atributos que são comunicáveis, atributos que existem em Deus e que em certa medida Ele transfere para nós. Sempre o entendimento que nós temos que ter é: Deus, Ele é pleno e Ele é perfeito. Há atributos que nós já estudamos e eles não são transmitidos a nós, como onisciência, onipotência e onipresença. Por mais que o homem ache que ele é o todo-poderoso, que ele faz e acontece, ele não tem essas características. Mas há atributos em que o Senhor ele nos capacita. Ele tem amor, em certa medida ele derrama sobre nós o amor. E o atributo que nós vamos trabalhar nesses 3-4 domingos vai ser a veracidade ou verdade e a fidelidade de Deus. A veracidade, que é sinônimo de verdade, eu vou falar veracidade, mas você entenda a verdade. A veracidade e a fidelidade de Deus. Deus, Ele é verdadeiro e Ele é fiel. Não há como Ele existir sem ser verdadeiro e sem ser fiel. Nós podemos, nós fazemos assim, mas Deus não. A veracidade é um atributo intelectual, assim como a fidelidade. A pequena diferença é que a veracidade é a declaração das coisas como elas são. O Senhor, Ele afirma, as coisas são assim, vão ser assim. O presidente novo do Brasil, apesar de nós acharmos que a urna eletrônica ela vai ser fraudada e as pessoas vão fazer o que eles querem, não, já está definido. O Senhor, Ele nos dá responsabilidade. Nós temos que, na nossa votação, nós temos que fazer a nossa análise dos nossos candidatos, nós temos que orar. É a nossa parte, é a nossa responsabilidade, mas o destino da nação brasileira está definido. Quando a gente vê a situação do povo de Israel perante a invasão babilônica, aquele povo, quando vê aquele povo babilônico invadindo, eles falam: não é possível, será que Deus não vai fazer nada? Abacuque olha e fala: até quando? E Deus no seu alto trono, Ele ri. Porque essa angústia, essa ansiedade, ela procede de homens e não procede de Deus. Porque dentro dos planos dele, são planos que não podem ser frustrados. Ele determina as coisas. Quem poderá ir contra o braço forte do Senhor? Quem é o vaso para falar para o oleiro: por que me fazes? E vários textos como esses são salpicados na Bíblia para que a gente possa entender que Deus, Ele é Deus. Ele não é homem para que se arrependa. Ele não é homem para que minta. Ele é Deus. A veracidade é a declaração das coisas como elas são. E a fidelidade é o mesmo cumprimento dessas coisas de uma forma exata e plena. Da mesma maneira que nós tratamos até a semana passada, falando que sabedoria é a aplicação do conhecimento de Deus. Nós temos a veracidade e nós temos a fidelidade como uma completando a outra. A verdade de Deus ela é proclamada pelos altos céus e o Senhor a cumpre através da sua fidelidade. Falava ontem com as crianças que estavam fazendo aqui o curso do batismo exatamente sobre esta característica de Deus. Ele é fiel. Fiel não a você. Nós cantamos uma música que está: tu és fiel, tu és fiel, tu és fiel a mim. Deus não é fiel a você. Ele é fiel à sua palavra. E você, se está junto dele, se você tem Cristo no seu coração, o que acontece é que essa palavra ela vale para você.
Mas se você começa a reparar as coisas que nós cantamos e falamos, você vai ver que grande parte delas não faz parte da palavra e gera muito mais o nosso coração ansiedade e angústia por coisas que não vão acontecer do que qualquer outra coisa. O profeta Ezequiel, quando está reclamando de Deus, que as pessoas não ouvem a pregação dele, Deus fala para ele assim: eu sou fiel ao cumprimento da minha palavra, eu não sou fiel a esse povo. Porque esse povo, ele é infiel, mas eu sou fiel. Ele, independente do que você faz e do que você não faz, ele continua sendo fiel. Porque se assim não fosse, nós já teríamos sido consumidos. Nas nossas reclamações, nas nossas murmurações, na nossa falta de confiança, nós seríamos consumidos. Mas ele é fiel e ele é verdadeiro em toda a sua palavra e em todos os seus caminhos. Aleluia. Como inseparáveis, observamos que não pode haver fidelidade sem estar ligado à verdade. Uma coisa não pode viver sem a outra. Salmos 145, 13. Rayane, por gentileza. O teu reino é de todos os séculos, o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. O teu reino é o de todos os séculos. Nunca mudou. É o mesmo. Ele, quando se apresenta a Moisés, ele fala: eu sou. Ele não tem tempo. Ele não envelhece com o tempo. De uns 30 anos para cá, talvez para trás, um pouco mais, começa-se os alimentos com validade. Antigamente, não tinha. Você deixava de comer o pão puma quando ele estava verde. Quando ele estava verde, você jogava. Agora está estragado. Agora nós pegamos um alimento tá faltando 3 dias para vencer, tá faltando 1 semana para vencer, eu não vou comer porque está estragado. Isso não existia. No caso do Senhor, o reino dele é o mesmo. Séculos dos séculos dos séculos, milênios e eternidades, ele sempre mandou e ele sempre ordena e sempre comanda. O domínio dele subsiste, não é abalado. Você se abala, Deus não. Por todas as gerações. O Senhor, ele é fiel em todas as suas palavras. Não é em uma ou duas, ou meia dúzia, ou num momento de alegria e de tristeza. Não, ele é fiel em todas as palavras. E ele é santo em todas as suas obras. As palavras de Deus são fiéis e verdadeiras. Apocalipse 22, 6. Apocalipse 22, verso 6. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Disse-me ainda essas palavras. Que palavras? Todas as escrituras. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Elas não mudam. Fiéis e verdadeiras. E é uma conjunção na gramática adicional. É uma coisa mais a outra. Não se separa. Você não pode fazer uma coisa sem fazer a outra. Não é certo. O certo é você fazer uma coisa e a outra, não uma coisa ou a outra. Em dízimos e ofertas as pessoas falam: eu vou dar uma oferta, mas eu não vou dar o dízimo. Está errado, é uma coisa mais a outra. As palavras do Senhor são fiéis e verdadeiras. Da mesma maneira que elas são fiéis, elas são verdadeiras. Quando a Bíblia diz que Deus é fiel, ela está afirmando que Ele é verdadeiro em todas as suas afirmações. Em contrapartida está o ser humano, ser humano, que mente e não é verdadeiro em tudo que fala. Por isso é que Paulo, falando da fidelidade de Deus, ele diz, Romanos capítulo 3, Romanos 3, versos 3 e 4, o que Paulo faz
o que Paulo fala do homem, em comparação com esse Deus que é fiel e verdadeiro. André, por gentileza, Romanos capítulo 3, versos 3 e 4. Romanos 3. 3 e 4. Romanos 3, 3 e 4. Pois, porque, se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus. Não, é pergunta, hein? Aniquilará de Deus? Aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejais justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Na minha versão. Na minha versão. E daí? Paulo está falando, as pessoas elas estão indo contra o que ele fala. Ele fala, e daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? Porque você não crê, você acha que Deus ele vai ser infiel? E ele responde, de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso, todo homem. O que eu falo, que não procede de Deus, pode ser mentira, como pode ser verdade. Mas o que procede de Deus, tudo é verdadeiro. Glória a Deus. Tudo que há em Deus corresponde à realidade. Tudo que Ele fala reflete a realidade, porque é Ele quem definiu e determinou tempos, estações. Ele fala, vai chover, não vai chover. Ele diz, sol nasça. Ele fala, lua, se posicione nos céus. Estrelas não colidam. A palavra dele é uma palavra determinante. Salmos 36, 5. Menísia, por gentileza. Salmos 36, 5. Eu espero que com esse módulo nós possamos murmurar menos, sabendo quem está por trás de nós. E eu me incluo. Salmos 36, 5. Tua benignidade, Senhor, chega até os céus, até as nuvens da tua fidelidade. O salmista ele vem falando sobre a benignidade de Deus, que é mais uma característica que anda de mão dadas com outra. E nós já tratamos. Benignidade é a bondade em ação. Você pode ter um pensamento, olha, teve aquela tragédia e você se compadece, mas se você não fizer nada, vai ficar só como bondade. Quando você age, benignidade. Ela está falando, o salmista está falando, a sua benignidade, Senhor, a sua bondade em ação, chega até os céus, até as nuvens a tua fidelidade. Ele está falando para que as pessoas entendam. Não é que é só até o céu, é à medida que a pessoa naquela época conseguia entender. A pessoa não conseguia entender, pegar um foguete e ir para outro planeta. Por isso que o limite dele era o céu. E ele fala, a tua fidelidade, Senhor, é de onde eu estou pisando até o mais alto dos céus. Salmos 89, 8, de N. Salmos 89, verso 8. No conselho dos santos, Deus é grandemente temível, mais terrível que todos aqueles que o cercam. Não. Não? Salmos 89. O seu tem diferença porque é a sua Bíblia, tá? Na Bíblia dela, os salmos eles estão em posição diferente. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti. Isaías capítulo 11, verso 5. Isaías capítulo 11, verso 5. Isaías, que conforme eu já falei para vocês, é chamado do quinto evangelho. É o livro do Antigo Testamento que mais fala do Senhor. Gabriel, por gentileza. Isaías 11, verso 5. Com justiça e com honestidade ele governará. Está estranho. Isaías 11, 5. A justiça
será o cinto dos seus lombos. Lá em Efésios fala o quê? A couraça da justiça, como uma peça da nossa armadura, tem que fazer parte da nossa vida. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade, o cinto dos seus rins. 2 Timóteo, capítulo 2. Segunda Timóteo, capítulo 2, verso 13, Rosângela. 2,13. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Se somos infiéis, e aí Paulo para Timóteo, ele está sendo light, porque nós não tem o si, nós somos infiéis. Nós somos infiéis no amor, nós somos infiéis na leitura da palavra, na oração, no amor ao próximo, nós somos infiéis. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma ele pode negar-se a si mesmo. A característica de Deus como infiel é uma negação da existência do próprio Deus. É algo que ele determina. Que todas essas características que nós estamos estudando são coisas que não podem faltar dentro da vida de Deus, do ser de Deus, porque senão ele não é Deus. E nós estamos falando da verdade, e nós estamos falando da fidelidade de Deus. Por que duvidas? O salmista olha e fala: por que está abatido a minha alma? Eu orava essa semana. Por que nós ficamos abatidos e angustiados? Se Deus é quem Ele é, se é fiel, fidedigno em todos os seus caminhos, em que Ele fala que nada falta. Falava para as crianças ontem, o Senhor Ele não promete para nós o filé de mignon diário, mas Ele promete o pão nosso de cada dia. Não vai faltar. Por que nós duvidamos? O povo de Israel fazia isso. O maná vai cair do céu, ele vai cair no primeiro dia da semana até o sexto. Cada dia você pega a porção necessária para o seu alimento. Se você tem alguém que come mais, você pega um pouquinho mais de maná. Se você precisa de um pouquinho, pega um pouquinho menos de maná. Mas não deixa sobrar. E não pega dobrado. Porque eu sou fiel, estou dizendo que eu mandei no primeiro dia da semana, eu vou mandar no segundo. Chegar no sexto, você pega dobrado. Porque no sétimo você não vai receber. É dia de você descansar. E aí o povo de Israel ia lá de manhã, no sétimo dia, ia pegar o maná. Ou, quando guardava de uma maneira errada, apodrecia. Por que a gente tem que ter tanta gordura para a gente poder continuar caminhando? Se eu não tiver essa poupança, se eu não trabalhar tantas horas por dia, se eu não fizer, se eu não correr, sendo que as coisas do Senhor elas vão ficando em segundo plano, e isso é um problema. Fale, minha querida. Eu não entendi direito, pastor. Você falou assim, que Deus disse que no sexto dia era para pegar dobrado, porque não haveria. No sétimo. No sétimo, ele só disse, aí depois só disse... Não, porque durante a semana, desculpa, do primeiro ao sexto dia, você pegava a porção necessária para você comer. E você comia e não estragava. Só que as pessoas elas ficavam com medo. Então elas pegavam um pouco a mais. Porque se Deus falhar, aí ele guardava na despensa. Quando chegava no outro dia, cheio de podre, cheio de podridão, dava bicho. Porque eles duvidavam de Deus, que Deus iria prover para eles. Ele é fiel. Ele é fiel. Você não precisa trabalhar 36 horas por dia. Não dá, né? Você não precisa trabalhar 24 horas por dia. Estabeleça metas. Trabalhe aquele necessário. Viva abençoadamente. Viva abençoadamente. Tenha tempo com a sua família. Tenha tempo com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. Tenha tempo. Porque Deus ele fez as coisas de uma maneira perfeita. Pode ser que em algum momento você tenha que, mas é só um momento. Não é a regra. Porque Deus ele é fiel. A veracidade de Deus significa que Ele é o Deus verdadeiro. E que todo o seu conhecimento e palavras são também padrões de fé verdadeiros e padrões de fé finais. O que Ele fala não volta atrás.
Aquilo que Deus expressa externamente corresponde àquilo que Ele é internamente. Muitas vezes nós não fazemos isso. Você senta aqui na igreja com a carinha de santo, eu estou aqui falando, mas na verdade o nosso coração e a nossa mente ela está divagando por lugares sombrios. Isso não acontece com Deus. Todas as suas afirmações estão de pleno acordo com o seu ser. E aí a gente vê uma série de orações dentro dos evangelhos que as pessoas distorcem. Pede para mim o que você quiser, em meu nome que eu te dou. E aí a pessoa fala, isso é mentiroso, porque eu pedi uma BMW, eu pedi para ir para a Europa, eu pedi para um monte de coisa. Esse pedido não é um pedido conforme a palavra de Deus. Tiago diz que você pede e pede mal, e não recebe, ou melhor, pede e não recebe porque você pede mal, para satisfazer os desejos do seu coração. E isso é problema. Você não está aqui para satisfazer o desejo do seu coração, e sim para glorificar o nome de Deus. E volto a dizer, você não é chamado para viver com só uma havaiana ou um pé de cada cor. Eu tenho uma havaiana vermelha e uma verde, eu vou usar as duas que eu não posso gastar dinheiro. A roupa minha está toda rasgada, não é isso. Mas a gente tem que colocar sempre a figura de Deus em primeiro lugar. A verdade de Deus registrada nas Escrituras está acima de nossa compreensão. A nossa mente não consegue entender os caminhos do Senhor. Oramos para que o Senhor coloque um governo justo no Brasil, mas Ele pode colocar um governo injusto no Brasil, para que nós possamos aprender. Isso já aconteceu no passado e pode acontecer de novo. Será que a igreja está desperta o suficiente para ter um presidente que seja um presidente honrado? Ou ela precisa gemer um pouco mais sobre o jugo da homossexualidade, da pedofilia e todas essas coisas? Pode ser que para que eu e você despertemos, Deus permita mais uma vez um governo injusto. Misericórdia, exatamente a palavra. Misericórdia é, eu peço algo que eu não mereço, porque eu mereço é a punição. Meça pela sua vida. Quanto você ora, quanto você lê, quanto você age em prol do próximo. E você também vai falar misericórdia. Misericórdia. Por isso precisamos da sua graça, para poder entender algo dela. Tudo que concerne a Deus é grande, incomparável, é além do nosso conhecimento. Contudo, Ele é fiel conosco. E nunca se esquece ou falta com uma única palavra. Terras passarão, céus passarão, mas a palavra do Senhor não passa. Não altera uma vírgula, não altera um ponto e vírgula, um ponto, você vai ser amaldiçoado, porque vai cumprir. Profeta, se você falar em nome de Deus e não se cumprir, pede em você, porque você está falando em nome de Deus e você está mentindo. Contudo, Ele é fiel e nunca se esquece ou falta com a sua palavra, sendo inclusive fiel para me iluminar e te iluminar na leitura das Escrituras. As pessoas leem e não entendem nada. Você, pela ação do Espírito, você lê e pode receber recados do Senhor. É tremendo isso. O Deus Todo-Poderoso falando comigo e com você. Características da veracidade de Deus, desta verdade. Primeiro, a veracidade ela é essencial em Deus, é algo que não pode faltar. Você pode, ele não. O homem mente porque a veracidade não é essencial nele. Ninguém chega para você quando você está numa entrevista de emprego e pergunta para você assim: você é verdadeiro? Você é uma pessoa que não mente? Não, ninguém fala isso. Fale, querido. Eu fiz a entrevista e eles perguntaram isso para todo mundo. Opa! Glória a Deus! Você mente? Aí os candidatos mais espertos, assim, né? Já acostumados com a entrevista. Um dia, rapaz, se eu te falar que eu não minto, eu vou estar mentindo. Então, a pessoa já ganhava um ponto, né, na entrevista, porque confessava que todo mundo... Não é regra. Não é regra. A maioria das vezes você quer se apresentar como uma pessoa pintada de ouro. A pessoa não vai falar que como ela é. Mas só o Senhor sonda os nossos corações para ver o grau de mentira e de verdade. Hã? O pessoal na entrevista fala que o defeito dela é que é muito perfeccionista. O homem pode continuar sendo humano a despeito de não ser verdadeiro.
Números capítulo 23, verso 19. Nicolas. Números 23, 19. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria? Desde Números, desde o início das Escrituras, ele fala sobre o tema da verdade de Deus, das palavras que são do Senhor. Deus não pode continuar sendo Deus se não for fiel nas suas promessas, porque a verdade é a sua essência. Perceba que o homem pode ter fidelidade, porque essa fidelidade ela é derivada de Deus, mas Deus ele é fiel. Hebreus 10, 23. Vânia, por gentileza. Tá no colo? Quem não leu? Irmão Cláudio. Hebreus 10, 23. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. É o mesmo texto que está lá em Filipenses, que ele fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes apresenta a Deus com orações, súplicas e ações de graças. Guardemos firme a confissão da esperança. Ele falou que ele está contigo por toda a eternidade. Ele falou que não vai faltar o básico para você. Ele não te abandona. Essas promessas são fiéis. Quando você morrer, você vai abrir os olhos no céu com o Senhor. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa não é homem, e sim Deus, e Ele é fiel. O homem pode falar a verdade, mas Deus Ele é a verdade. Se pegar uma peneira entre as coisas que você fala, verdadeiras e mentirosas, e aí você pega aquela cena lá que o cara pega aquela peneira lá, coloca os grãos do negócio, joga para cima a palha, parte das nossas palavras são como essas coisas que vão embora. Fica pouco, mas em relação a Deus não, tudo é verdadeiro. O homem pode falar a verdade, mas Deus é a verdade. Ele não pode ser diferente. Se ele fizer alguma coisa que não corresponda à verdade, ele nega-se a si mesmo e ele deixa de ser quem ele é. Ninguém vai dizer que você deixou de ser Edilene ou você vai deixar de ser Cláudio porque você mentiu. Você continua sendo a mesma pessoa. Mas Deus, se ele falar a mentira, se ele não cumprir aquilo que ele promete, ele não é Deus. Segunda característica da verdade de Deus, ela é grande. Grande mais do que você possa imaginar, mais do que o oceano, mais do que o universo. Na mesma medida que Ele é Deus, a sua verdade é o tamanho. Nenhum de nós pode imaginar quão grande é a verdade de Deus, porque nós não estamos acostumados com a verdade. Nós estamos em época de campanha política em que todo mundo promete: me dá o seu voto, confie em mim, eu vou cumprir o que eu falo. Por causa da nossa humanidade caída, estamos inclinados a mentir constantemente. A regra para você não é falar a verdade. A regra para você, é mentir. Menti essa semana. Estava com problema no gás. E aí, o cara lá do gás falou assim: tá vazando, precisa trocar a válvula. Uma coisa que minha esposa fala para mim há 2 anos, 3 anos. E eu só enrolando. Aí a hora que eu vi, estava realmente vazando. Falei: não, agora tá perigoso. Não entrega, irmã. Aí, fui lá na casa de material de construção, comprei a válvula. Coloquei a válvula. Montei. Estava vazando. Aí mexe daqui, mexe de lá. Ligava o fogão, parecia um furacão. O gás ia em 1 semana. 5 uma semana estava acabando. Aquela força.
Eu peguei, desmontei e voltei lá. Tá com problema. Não, porque não tá com problema, tá certo. Falei, tá errado. Não tá. Tá certo. Falei, tá bom. Chamamos o gás. O cara do gás veio, trouxe um novo bujão. Aí ele falou pra mim assim, o problema tá na válvula. O cara falou, não tá no bujão, coloquei o novo, mesmo problema. Eu falei, o cara não quer trocar. O cara falou, tem que trocar. Aí eu peguei a válvula e voltei de novo lá. Aí eu olhei pro céu, que cara de pau, né? Eu olhei pro céu e falei assim, Deus, eu vou mentir. Porque eu tenho que falar que o cara do fogão foi lá e falou que estava certo. Pois dito e feito, menti na cara dura. Fui lá pro cara e falei assim, olha, já fui lá, o cara do gás trocou o gás. Que mentira, que vergonha, né? Hein? O cara trocou o gás e está lá. O cara do fogão veio, nem deu tempo, meia hora. O cara do fogão veio, olhou e falou, tá tudo certo, só pode ser a válvula. Não é a válvula. Eu falei, é a válvula. Então me dá o dinheiro. Aí começa aquele rebuliço. O cara do gás me acompanhou sem eu ver, foi lá e falou assim, eu trabalho com isso aí 10 anos. O problema não é no gás, o problema não é no fogão, é na válvula. Trocou a válvula. Foi lá, colocou, funcionou. Mas eu menti. Mas eu menti. Aquele que vos fala é mentiroso. Então não confia no que eu falo. Confia no que está nas escrituras. Se eu trouxer com você conceitos nebulosos e não tiver escrito, joga de lado. A verdade de Deus é grande. Além da mentira, não cumprimos os nossos tratos. Falhamos em nossas promessas e frequentemente não cumprimos as nossas ameaças. Quantas vezes nós, como maridos, nós não cumprimos o papel que Deus nos coloca para cumprirmos junto às nossas esposas? Não falem amém, senão eu vou dar um cascudo em vocês. Fica só com uma palavra assim, misericórdia. Esse é o ambiente na qual vivemos e a verdade não é parte essencial nem constante na nossa vida. Quando você vai fazer a profissão de um casamento, você não pergunta para a pessoa assim, você promete ser verdadeiro com seu esposo ou com a sua esposa? Hein? Na hora do batismo, ninguém pergunta, você promete ser verdadeiro? Senão ninguém batiza. Mas independente disso, Deus ele é grande na sua verdade. Lamentações, capítulo 3. Eu achar primeiro, senão você acha primeiro que eu, né? Lamentações, é depois de Jeremias. Porque é de Jeremias também, Lamentações capítulo 3, versos 22 e 23. Rayane, por gentileza. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renova-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O Senhor, desde o início da humanidade, Ele tinha todo o direito de descer fogo do céu e acabar com tudo. Se você for analisar a sua vida perante as Escrituras, quantas vezes você teve direito de passar um dia sem ser consumido? Nem ao contrário, não é que você passou um dia fiel, não. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ele continua te dando uma próxima chance. Ele continua dando a você mais uma chance. Continuou? De novo, vamos tentar? Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. O salmista, ao falar da grandeza da fidelidade do Senhor, usa uma expressão, por certo, comum nos seus dias para expressar algo que não pode ser medido. Salmos 36, 5. Mais uma vez esse versículo nós já lemos. Felipe. A tua benignidade, Senhor, chega até aos céus, até as nuvens, a tua fidelidade. A tua benignidade, Senhor, chega até os céus, e até as nuvens a tua fidelidade. Não é algo mensurável. Nós aqui na nossa terra, no ano de 2018, quantos quilômetros tem de altura daqui até o fim da estratosfera?
Você mede como isso? Terceira característica, a verdade de Deus, ela é eterna. A verdade de Deus está firmada e confirmada para sempre nos céus. Não é na terra, é nos céus. Salmos 89, verso 2. Edilene. Salmos 89, verso 2. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade, tu a confirmarás nos céus, dizendo: a tua benignidade está fundada para sempre. Sempre existiu. Não teve início. Não teve fim. Não muda. A fidelidade dele, a benignidade dele não muda. Ela é a mesma. Por isso ela permanece válida indefinidamente. Da mesma maneira que Deus é eterno. Da mesma maneira que as palavras de Deus são eternas. Também as promessas dele são eternas. 1 Pedro. Rosângela. 1 Pedro, capítulo 1, versos 23 a 25. Do 22 a 25. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Paulo está dizendo que nós somos purificados pela lavagem da palavra. A palavra, ela é disponível para que nós leiamos, meditemos. O Espírito Santo habita dentro do nosso coração e nos dá um entendimento do que nós estamos lendo. Não é uma língua estrangeira, é algo que nós entendemos. E aí ele faz a comparação. A verdade humana é como uma folha, como uma flor. Felipe trabalha com flores, ele sabe muito bem. Se ele deixar essa flor sem água ou num ambiente nocivo, 2 dias, 3 dias, 4 dias, ela vai murchando, daqui a pouco, tudo está podre. Não serve para nada. A de Deus não. A de Deus, ela está muito mais para aqueles queijo parmesão, vai ficar lá e não estraga. E quando você pensa em Deus, é algo que não vai estragar nunca. Porque a essência dele é eterna. A essência dele é de perfeição. Por isso que ela não muda. E aí ele fala, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Por isso que a gente tem que se abraçar com ela. A gente tem que se apegar nela. É verdade e não muda. A verdade de Deus não é mutável nem determinada pelo contexto histórico. Nós somos. Eu falo, eu não minto. Mas dentro de uma condição em que eu precisava trocar o registro, ali eu minto. Nós adaptamos a nossa verdade ao contexto que nós estamos vivendo. Nós vivemos tempos de paz. Mas houve tempos, e há em outros países, momentos em que chega assim, estou vendo a Vânia lá com a Helena, ou você nega Cristo ou eu mato essa criança agora. E aí? E aí? A pessoa chega para você e fala assim, você é a favor da pedofilia, do homossexualismo? Se você fizer sim, você tem esse emprego, senão você não tem. Como que nós procedemos? A verdade de Deus não é mutável, nem determinada por um contexto temporal. Ela não é uma verdade apenas para uma geração, mas para todas as gerações. Salmos 119, 90. As pessoas hoje dizem, a Bíblia está ultrapassada. Precisa mudar, precisa ter adaptação, não precisa de nada. Salmos 119, verso 90, Menízia. A tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Era na geração dos meus pais, fiel, dos meus bisavós, e pode descer até a geração de Adão. E toda geração que seguir da minha vida para frente, ele vai continuar sendo fiel.
A tua fidelidade estende-se de geração em geração, fundaste a terra e ela permanece. O que foi verdade ontem permanece, verdade para sempre. Mateus 24:35, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Como a verdade é eterna, também é eterna a sua fidelidade. Pastor, o senhor repetiu 45 minutos a mesma coisa. Exatamente. Tomara que você tenha aprendido. Tomara que você entenda que Ele é diferente de você e Ele não muda. O discurso de Deus é o mesmo. Confia em mim. Confia em mim. Segue os meus caminhos, segue as minhas ordenanças. E nós continuamos querendo fazer os nossos caminhos. Até o boi e a vaca são mais inteligentes que a gente. Porque quando o boi e a vaca, eles estão pastando, eles não andam no meio do mato, eles vão na picada. Se algum animal já passou ali e abaixou a grama, ele passa por ali. Porque ele sabe que se ele for por outro caminho, tem espinho, tem galho, pode ter bicho. Mas o que nós fazemos? Tem um caminho que o Senhor Jesus Cristo trilhou e falou: sigam este caminho. O que a gente faz? Senhor, em nome de Jesus, te louvamos porque a sua verdade, a sua veracidade, ela é grande, ela é eterna e ela é essencial no Senhor. Confessamos as nossas dificuldades, os nossos problemas, em crer nesta verdade. Confessamos, Pai querido, que seguimos, Pai, os nossos corações, ao invés de seguirmos a Tua vontade e a Tua verdade. Confessamos, Pai querido, que pesamos a nossa fé no Senhor, segundo contextos, segundo situações. Só contamos, Pai, mais uma vez com a Tua misericórdia. Que o Senhor venha, Pai querido, a corrigir as falhas, os erros. Que dia após dia, Pai, o nosso coração de pedra possa ser transformado num coração de carne. Que nós possamos, Pai, olhar para a cruz, entendendo que todos os nossos pecados já foram depositados nela, mas nós temos consequências e nós temos responsabilidades. Como cristãos, nós possamos viver, Pai, também buscando este padrão de veracidade e esse padrão de fidelidade que nos é apresentada do Senhor nas Escrituras, Pai. Te louvamos em nome de Jesus. Amém.